como é que se entra, mas não estou conseguindo. Não sei se é da net. Mas como é que isto se põe aqui? Não, é que eu já entrei no andar. Já está. Está em direto. Estamos no mundo. Bom, então vamos lá começar isto. Exatamente. Então, meus amigos, hoje a nossa República é dedicada às eleições legislativas, agora do dia 6 de outubro. É uma coisa que estamos a chover no molhado, já acabaram, agora é que vamos falar sobre elas, mas tudo bem. Os resultados já são conhecidos, aliás, ainda hoje saiu a notícia, segundo acabei de ouvir, que o Governo acabou de formar o Governo, não é? O PS acabou de formar o Governo. E nós, como bem sendo habitual no nosso país, temos tido eleições justas e democráticas. Isto é verdade. Não, é verdade. Não tem sido vigarizado, não tem aparecido assim problemas nenhuns de maior que a gente vê em tantos outros lugares do mundo. Mas aqui não tem aparecido, não é? A gente aqui vai apenas limitar-se a analisar os resultados dessas eleições. E o que acontece é que, enquanto uns exultaram com os resultados, outros ficaram assim meio tristonhos, porque se calhar não era exatamente aquilo que queria. Mas isto é a lei da vida e não há como fugir disso, não é? Eu, particularmente, acho que as urnas não são o espaço mais democrático que existe, não é? Mas encontros como este que a gente tem aqui na Gandaia, quanto a mim, são importantes, são exatamente a manifestação da vontade do povo. Nós estamos aqui a falar em total liberdade e isso é importante. Por isso é que estas conversas têm esse interesse, porque transportam consigo a palavra. Nossa, é muito importante. Por isso, vamos falar então sobre eleições. O Ricardo vai fazer aqui uma curta apresentaçãozinha e depois nós vamos falar sobre, cada um de nós vai opinar aquilo que achar por bem. Falar. Sr. Ricardo, tem a palavra. Está bem. Obrigado. Não tem assim uma apresentação por ela? Não. Se não tem, já não. A nossa preocupação foi de trazer aqui os resultados. Pronto. E agarrar nos resultados, que são números, e tentar perceber as relações que existem entre os números do que aconteceu no dia 6 e os números do que aconteceu na outra anterior. Não é? E perante esses números é que nós podemos, deduzir alguma informação, porque só os números não querem dizer grande coisa, não é? Não sabemos dar significado. Portanto, resumindo, só vos vou apresentar Números. Os números gerais, não é? Os números aqui apresentam resultados bastante engraçados. Porque toda a gente falou de uma maior abstenção. E se é verdade que a porcentagem aumentou, também é verdade que houve mais pessoas a votar. Bastante mais pessoas a votar em 2019 do que em 2015, exatamente. E não se justifica apenas pelos novos inscritos, que há mais novos inscritos, mas não são o resultado, que há mais 96 mil inscritos novos, não é? Que atingem 18 anos, já são
verdade é que foram às urnas mais 280 e tal mil pessoas. Atenção que há mais inscritos que houve. Houve mortos, entretanto, que saíram de lá. Portanto, dos inscritos, houve mortos que foram limpos. Não é? E, portanto, essa soma é esses 96 mais os mortos, os novos. Estou a fazer uma... Pois, talvez. Não, mas é que tu estás a partir do princípio que nos cadernos eleitorais Estão atualizados. estão atualizados e não estão. Foram feitas atualizações. Mas não foram atualizados totalmente. Isso, Não, isso não é totalmente. O que eu estou a dizer é que eu não sou capaz de medir isso porque ninguém me disse isso. Mas o que é facto é que não foram 96 mil novos inscritos. Curiosamente, e dentro da minha ignorância, eu sou um ignorante de matemática, não é? Aqui é só engenheiros e economistas. Mas eu, números. Agora, não sei explicar como é que isto faz com que a percentagem aumente. Eu posso... Apesar de haver muitas pessoas a votar, Mas acontece o seguinte, há aí um número que não foi comentado agora aqui, que é o número dos imigrantes. Os imigrantes... Não, esses não estão aí. Esses não estão aí. Não há dados ainda dos imigrantes. Não há dados aqui? não, aqui o que diz é os inscritos são estes. Não há cá imigrantes ou não imigrantes. Exatamente. São os inscritos. São os inscritos nos cadernos. Pronto. Isto é uma das coisas que é importante a gente perceber, porque Desculpa lá, qual é a fonte? Qual é a fonte dos Isto- números? Não sei. isto é é do portal das eleições. Do portal da... Não sei se é o portal das eleições ou Não, é o do Ministério do da... Ministério, Sim. exatamente. Da administração interna. Sim. Pronto. Portanto, só isto, acho eu, mesmo com mortes e não sei o quê, não sei. Agora, os números são estes. Houve quase mais de 300 mil pessoas a votar. E faz sentido, porque faz todo sentido, porque consensualmente as pessoas disseram que demoraram mais tempo a votar. A votar. Ou seja, Eu também aquele não- desenho animado Mas não da foi por merda isso. frita, se calhar teve. Aquilo estava Teve com um letras. Eu no dia que fui votar, encontrei o Costa, estavam umas filas... E comentámos isso. Umas filas tremendas. Quando ele foi no mesmo lugar... Obviamente que 300 mil, Não, foi logo. mais 300 mil votantes em todo o país, Foram todos para cá. Não, é que está a cristalizar ali um hábito no fim da manhã e vai toda a gente na mesma altura. Ora bem, Agora, essa pergunta que tu fizeste, não é? Que aumentou a abstenção. A abstenção é calculada pela seguinte forma: são os inscritos menos os votantes. Isto dá a abstenção. Os votantes são aqueles que votam a partidos ou que fazem nulos ou brancos. Porque abaixo dos votantes ainda há os válidos. Os válidos são aqueles que votam em partidos mesmo. Os brancos e os nulos são inválidos, digamos assim. São votos, as pessoas deslocaram-se Mas são votantes. mas são votantes. E, portanto, o que também é muito importante. Sim. E como eu, aliás já vamos falar disso. mas o que eu queria aqui mencionar é que a taxa de abstenção é feita da seguinte forma: os inscritos menos os votantes, dá os abstencionistas, a dividir pelos inscritos. E isso é que dá essa relação. Se os votantes são 54%, quer dizer 54,5%, quer dizer que a abstenção é 45,5%, que é o complemento. E, portanto, é 45,5% face... foi em 45,5% em 2015 e agora foi 43%. Agora votaram mais. Agora votaram mais. Exatamente. E por Portanto, isso é que se tu estás a olhar para aquilo e estás a ver número como fossem os 57 resultados da abstenção. Não é os resultados da abstenção, é o resultado dos votantes. Ou seja, é a porcentagem de votantes que é maior. A única questão que está aí Está correto. por esclarecer é Não, que a aí abstenção. a abstenção Isto aqui é abstenção. não é não. Isto aqui é abstenção. Não é. Não dá. 57%. Ela ficou Não é. A relação... Opa, desculpa lá. Não vale a pena continuar. Tu dizes que não é, eu digo que é. Não é que está lá escrito. É pá, o que é que foi? Onde é que está lá escrito?
A questão é que tu tens Mas onde é que está lá votantes. escrito? Eu vou dizer porque é que Não vais, não, Vou quer dizer dizer porque é isto que é. Oh, Jorge, desculpa. Vamos passar à frente, tu dizes que não, eu digo que sim. Não é isso. Isto é uma. É assim, a questão de formar governo. Como é que se forma governo? Em 2015 e em 2019. Portanto, os partidos que em 2015 tiveram 36% e 1.981.000 pessoas votaram, foi o PSD e o CDS, como vocês sabem, não é? E agora tiveram estes resultados, o número junto, não é? Ou seja, perderam 350.000 votantes. Portanto, há um número muito significativo de pessoas que deixaram de votar. Mas não se esqueçam que em 2015 já tinha havido uma grande quebra de votos na direita, que é quando sai o período da Troika, não é? Portanto, isto já é um castigo muito grande nestes partidos do PSD e do CDS. E o PS tem realmente um número de crescimento de votos. Mas isto, este número e estes resultados não são resultados que permitam pensar que se mantém a situação dos dois blocos. Não. No resultado geral, no cômputo geral, a leitura que se faz é que há uma dinâmica muito grande no outro lado da pirâmide do número de votos. Não é? Apesar de os partidos de poder, não é? Incluindo o Bloco de Esquerda, os partidos de poder continuarem a ter uma relação de força em deputados e tudo, semelhante ao que havia anteriormente, apesar disso, claramente há uma grande transformação. E reparem nos resultados, objetivamente. Até ao LIVRE, porque ainda há mais, depois vamos ver o resto. Em 2019, não é? E em 2015. E, obviamente, há aqui uma relação de crescimento do PS e de diminuição do PSD, mas a relação já não é a mesma. E há movimentações aqui de votos que já são significativos e que demonstram que há muita mobilidade no sistema. Há muito mais mobilidade do que aparentemente, quando a gente olha para a Assembleia e vê o número dos deputados e tal, aquilo parece que está muito semelhante ao que sempre vimos. Porque vemos o PS com o número maior de deputados, apesar de não ter a maioria absoluta. O PSD é o partido da oposição, como sempre foi. Ou é um ou é o outro, não é? E depois há uma relação, pronto, vê-se o PC a descer, o Bloco a ficar mais ou menos estagnado, mas isso é o que parece. Porque depois, quando nós vamos ver os números mesmo, não é bem assim. Olha, podes-me dar. Eu estou-te a ligar porque preciso da qualquer. password aqui do átrio, da rede do átrio. Tu tens. Em 2015 aparece o PSD duas vezes. Por causa da Madeira, não é. Tá bem. É que em 2015 foi o PAF, não é? Que era o PSD mais o CDS. Mas só aqui no continente. Pois. Na Madeira, eles computeram separados. Sozinhos, sim, talvez. Mas isso está somado, não é? Agora, reparem, se a gente olhar para aquela parte dos que são menos votados, não é?
há uma transformação enorme dos últimos 4 anos. Não é? Se vocês forem ver aqui, o PAN era o que nós estávamos à espera, não é? Cresceu e tal, mas já estava naquela posição. O que isto quer dizer é que estas posições começaram a ter muito mais votos. Muito mais votos. O conjunto, não é? Portanto, há uma grande dispersão de votos. Os votos que estavam a alimentar os vários partidos, digamos, do Parlamento, começaram a transferir para vários que não tinham, e alguns deles agora já têm no Parlamento. O segundo de 2015, o PDR, do Marinho e Silva, eclipsou-se. Não é? PP. Tem agora 9.000. Tinha 60.000. Não é? Votos. Estamos a falar de votos. É que o PCTP, o MRPP, tinha quase 60.000 votos e agora tem 34. Quase metade. Não é? O PNR, os fascistas, que eram os únicos fascistas em 2015, tinham 27.000 votos e agora tiveram... 15. Onde é que eles estão? 15.000, estão aí. Estão abaixo do MRP. Exatamente. 15.000, quase metade. Nestes grupos, e vocês estão a ver que... Mas o Partido da Terra também, que passou para metade do número de votos. Exatamente. Aqui é o RIR que aparece, que é das tais coisas e tal, e tem um número, 34.000 votos, né? Que é um número significativo. Mas reparem, 55.000 votos no LIVRE deram-lhe um deputado. Não é? Porque são 55.000 votos, uma grande parte no mesmo sítio. Exato. Não é? Portanto, essa parte é muito importante. Se nós olharmos para o território nacional e tentarmos ver as diferenças nas percentagens de votos entre 2019 e 2015, nós podemos ver uma distribuição no território, não é? E começamos a ver um dos fenómenos extremamente, na verdade, dramático do país. É que se está... há aqui um bloco de litoral, não é? E um bloco de interior que começa a ser bastante evidente. Aliás, como vem aqui nestes dois blocos, do PS e do PSD, não é? E a sua distribuição geográfica é quase um negativo um do outro, não é? Se olharmos para CDU, BE e PAN, começamos a ver, por exemplo, no PAN, como ele é, estes temas modernos e tal, como é característico do litoral e como o interior é quase impermeável, não é? Mas o Chega, que é um fenómeno curioso, não é? Reparem na expressão, exatamente, no Alentejo. O Chega... Alto Alentejo. No Alto Alentejo e não só, porque isto aqui não é Alto Alentejo. Não. Aquela zona escura é Alto Alentejo, é acima de... Isto é aqui, Isso é isto é aqui. Mas cá em baixo. Mas aqui não. E urbano. Aqui aonde? Aqui. Olha aqui. Não, para ver aqui. Vou ver aqui nesta zona. Eu sei, isto aqui sim, é Alto Alentejo. Rolando. Aqui em baixo. Esta zona aqui. E é Beja, não é? E é alto. Isto é Porto Alegre. Isso é Porto Alegre. E é Barão Aqui é de Beja. Aqui Aqui é é Beja. Évora. Aqui é Beja. Beja. Évora está Évora. aqui. Alvito. Esta zona aí. O Alvito é... O Alvito é a surpresa para mim. E vê-se como a Iniciativa Liberal e o LIVRE
são extremamente chegados às grandes cidades do litoral. Não é? Para terminar. Já. Hã? Já. Já, o que interessa é olhar para os números e pensar neles, não é? Agora vocês podem chamar os números que quiserem, a gente fala disso. Outra coisa, entre o que eu acho que fica muito evidente de um dos fenómenos que está a tomar expressão, não é? E que pouco se fala dele, é que, se olharem para 2015, tem ali o Bloco de Esquerda, e eu no Bloco de Esquerda, naquele grupo de esquerda, incluir o MRTP, e eu não tenho a certeza se o MRTP é de esquerda, não é? Eu duvido que se houvesse uma coisa tipo, se houvesse necessidade dos votos do MRTP para fazer um governo de esquerda contra o Passos Coelho, eu duvido que o MRTP alinhasse nessa frente, muito sinceramente. Não interessa, mas não interessa. O discurso do MRTP é um discurso de esquerda, incluí na esquerda. Em 2015, tínhamos 56% de votos na esquerda e 41% na direita. Não, ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. 56. Tens 56% na direita. Não. Pelo menos é o que estou a ler. 56% na esquerda. Não, mas a tua legenda está ao contrário. Como é que está ao contrário? É 2015. 2015, estás a falar em 2015. 2015. Sim. Em 2015 tu tens ali a amarelo de esquerda e a vermelho de direita. É de esquerda. Estúpido. Não é? É assim que eu estou a ler. Mas está errado. Pronto. Mas... Isto aqui não sei porquê, pá. Porque é ao contrário. Não interessa. Pronto, ok. Portanto, e uma porcentagem muito grande de tudo o resto. Tudo o resto. Não é? Muito pequeno, exatamente. 2, tal. Agora, se olharem para 14. os resultados, os últimos resultados, é verdade que a esquerda continua a ser maioritária, mas olhem a diferença na porcentagem. Mas não é por causa da direita, é por causa dos outros. Porque a direita também diminui e muito. Não é? A questão aqui é que os outros, eu estou a pôr aqui, na direita, estou a pôr o Chega. Não é? E a iniciativa liberal, obviamente. Estás a incluir aí. Aqui. Está bem. Porque aqui não existia. Então o que é que são os outros? Tudo o resto. Mas tudo o resto, o que é que é o PAN? Não! O PAN, sim senhor. Desculpa. O PAN, o MPT, o RIR, O Aliança. Não, o Aliança está na direita. Mas assim, essa É uma tua. classificação que às vezes É um bocado o resto não quer nada. O resto é uma... Lá, desculpa. Eu quero entender é o que é o resto. O que é que está a crescer, o que é o novo. Ainda bem que te dizem. Ainda bem que me faz essa pergunta. Ainda bem, cara. Ora bem, então, estás a ver isto? O resto é, Diz lá. em 2019, é do livro para baixo. o RIR, MPT, NC, NC. PURB, JPP, PDR, não é o PPM é de direita, o PTP, o PTP não tenho a certeza, mas o MAS está no... sim, estão ambos na esquerda, porque em 2015 concorreram juntos e tiveram 20.709. Agora concorreram separados e tiveram juntos metade. Não sei se vocês se lembram daquele filme dos Monty Python, A Vida de Brian, que nós passámos há pouco tempo no Cineclube, no tema do Brexit.
Então, o Brian, sabem quem é o Brian? O Brian é o tipo que nasceu na gruta ao lado de Jesus, no mesmo dia, não é? E que os reis magos se enganam na gruta e entram primeiro na gruta dele e pensam que é ele o menino Jesus. Pronto. E a partir daí ele teve toda a vida a ser confundido com Jesus. E uma das coisas que mostra é, num circo romano, com os leões e não sei o quê, aquela discussão. Eu sou da Frente Unida de Libertação da Palestina. E aqueles ali, estão assim 3 gajos, são os traidores da Organização da Liberdade da Palestina. Bom, enfim, estes são os outros, não é? E é esta marca muito as eleições, porque vocês reparem, nós já temos mais 3 deputados do PAN, reforçando, não é? E mais 1, 2, 3 deputados de 3 novos partidos na Assembleia da República. Portanto, nos últimos 10 anos, entraram na Assembleia da República 4, 5 novos partidos. O Bloco, O Bloco vinha com a UDP, o Mariano e Pinto, que nunca tinha. O DP Tinha. tinha. O Bloco é um bocado mal comparado, mas é uma fusão. Sim, juntaram mais a iniciativa lá do Paulo Portas e do Miguel. Miguel Portas e do outro gajo, do Livre também, na altura, que fazia parte disso. Em relação à CDU, A CDU está a cair, claro, naturalmente. Não é? E porquê é que eu digo naturalmente? Porque a CDU, para mim, é um partido cujos votantes se têm mantido fiéis ao longo destes últimos 40 e qualquer coisa anos. Tirando aquelas eleições, mas a maior parte dos votantes da CDU mantém-se os mesmos agarrados àquilo. Eles não, eu tenho uma opinião contrária do Ricardo. O Ricardo diz que há muitas juventude. então vou-me embora. Queres uma opinião? Não, que eu estou com esta água. Que é da lição desta. E o que acontece é que a CDU, o Ricardo diz que tem muita juventude no partido. Não sei se será verdade isso. Não vejo assim tanta juventude. Vejo algumas caras novas, realmente, vê-se, mas não sei até que ponto é que existe tanta juventude assim. Agora, os votantes são aqueles que se mantêm fiéis, tradicionalmente fiéis ao partido. E a idade deles vai ser, vai limitando-os, porque a maior parte vai acabar morrendo. E não são substituídos. Porque, para mim, os mesmos votos da CDU são votos de eleitores que morreram, que faleceram e que não foram substituídos na sua íntegra. E isto tem-se visto todos os anos, tem havido um decréscimo. Não é? Em todas as eleições tem havido um decréscimo. Não sei se isto é uma teoria válida, mas pelo menos é essa que eu penso que esteja a acontecer. Por isso, quer dizer, depois apareceram estes novos partidos, se a gente pensar bem, estes novos partidos que apareceram este ano e que até criaram elegeram novos deputados, estes novos partidos, quanto a mim, eles são uma massa mais de divisão do que propriamente outra coisa. Eles não estão ali, quer dizer, eles arregimentam, como o Ricardo aqui apresentou alguns números, 5 mil daqui, 7 mil dali, 20 mil do outro lado, não sei o quê. São votantes que acabam dispersando o seu voto.
E tirando os tais 3 que conseguiram a representação parlamentar, os tais 3 partidos, que também não vão fazer grande peso nas discussões da Assembleia, né? A gente sabe que o sujeito do, como é que se chama aquele partido, e não sei o quê, Iniciativa Liberal. Iniciativa Liberal, ainda ouvi ontem esse representante que foi eleito, que vai lá para a Assembleia, esse sujeito a dizer que não sabe qual é o programa do orçamento que o PS vai apresentar, mas que vai votar contra. Né? E faz bem. Ele não sabe qual é o programa, mas que vai votar contra, vai. E faz Quer dizer, bem. isto aqui não vai adiantar coisíssima nenhuma. A esquerda teve esse comportamento durante anos e era normal, era um confronto. E é o que eles são uma oposição ideológica de direita. Sim, eu sei. Liberalismo. Não será uma oposição democrática. São. Não, isso não. Eu convenci que sim. Não. São uma oposição democrática. Estes homens são conhecidos, é gente muito conhecida do meio do marketing. Tudo gente sério. Gente séria, muito séria. Riem-se em alturas muito específicas. Propícias. Não, são reputados, são profissionais reputados do marketing e têm realmente uma visão ideológica, mas Que é exatamente isso do marketing. é O marketing uma visão é um- liberal a sério. Mas o não é? marketing, no seu bem espremidinho, é o quê? É o enganar o próximo. Não é nada. Não é. É isso. Está a ver? Não serve por mais nada. O marketing Que aparece- compra os meus sapatos, que os meus sapatos são melhores que o do vizinho. Epá. Foram feitos na mesma fábrica, mas os meus são melhores. Pronto. E eles conseguem vender. Isso, essa é a ideia. Reinaldo, o marketing é usado de forma magistral por todos os bandidos desde os americanos aos russos, aos chineses, é uma coisa, e de forma Nada pior que o marketing genial. político. Eu sei. Genial. Eu não Quer estava dizer, eu fiz um bar, um grupo de amigos, Não me convidaste para o programa. todo inspirado na linguagem estética da Revolução Cultural. Maoísta. Que é uma linguagem de marketing, de propaganda. O Almada Negreiros fez para o Salazar. Eu sei. E também o Eisenhower, sei lá, em vários países democráticos. E queres dizer com isso que essa gente toda que tu acabaste de falar... Não podes dizer que o marketing é de São, esquerda ou alguma coisa assim. Mas eu não disse nada, Não eu não falei nada disso. não são necessariamente dignos. Eu só Podem disse, ser, podem não ser. eu só disse que o marketing Despertam só emoções. Despertam sentimentos. Epá, Às vezes criam-nos. são pessoas que são especializadas nessa arte. de enganar. Foi Não isso é que de eu- enganar. Os americanos, os Conduzir. anglófonos têm uma palavra para isso, que é o delivery, não é? Que é os tipos da entrega, não é? E eles veem como todos esses meios são usados, mas também veem, por exemplo, um cigarro como um meio, um dos tais deliverable Claro. para a nicotina ser introduzida Exatamente, de acordo. coisa que tu aceitas alegremente. Eu aceito. Pronto. Aliás, no dia que eu não tiver vícios, Exatamente. não sou eu. Exatamente. Portanto, eu acho, por acaso acho muito bem, acho que é uma. Eu estou a perceber que há uma forma de entender o Parlamento um pouco diferente. Porque nós, eu sou dessa geração, não é? De ter sempre visto o Parlamento como uma arquitetura do poder, não é? Mas, realmente, interpretando bem o que um Parlamento, numa democracia, deve ser, é um espaço de discussão onde as principais sensibilidades do país tenham voz.
Claro. E há pessoas que só querem falar nos seus animais de estimação, Reinaldo, Ribeiro. O grande problema da vida delas é o tareco, que não Cada come, vez mais. não está a comer como antigamente. Porque o homem do marketing não está a fazer Segurança o trabalho dele. social Estou a- para os animais. eu estou a- Segurança social para os animais. Eu estou a ridicularizar e quero-me retratar por isso. É uma brincadeira. Porque, precisamente, as pessoas que têm este tipo de problemas, numa grande importância, também têm voz no Parlamento. E vão falar daqueles assuntos que eles acham que são importantes. Mas tu- E obrigar a tê-los na agenda do dia. Eu acho que isto é democracia. estou de acordo contigo. Ligeiramente. Vá lá. Ligeiramente. Hoje cá, não vou para o teu pequeno. Não vai. Ligeiramente de acordo contigo, porque eu acho que tu, e o ligeiramente, porque tu utilizaste uma palavra que serve exatamente. Que é grata. Que me é grata, que serve exatamente para contrapor tudo isso que tu disseste. Que é, quando tu me falas no Parlamento, aliás, eu na minha introduçãozinha aqui disse que eu particularmente acho que as eleições, as urnas não são o espaço mais democrático. E porquê é que eu acho que não são? Não quer dizer que as pessoas dizem assim, não, e toda a gente vai dizer isso, não é? Eu vou lá à mesa de voto, não é? Eu vou lá para trás, ponho lá a cruzinha onde eu achar por bem pôr e voto em liberdade. Bom, isto é verdade em parte, não é? Porque, como ele disse há bocado, utilizando a tal palavra-chave, existe uma coisa por trás disso que se chama marketing. Eu estou a utilizar o marketing apenas por ele ter falado. E o marketing faz a cabeça das pessoas. Por exemplo, hoje ou amanhã está havendo uma conferência em Lisboa de um sujeito que escreveu um livro, um sujeito inglês, ou americano, que escreveu um livro para provar que as pessoas que, devido a estas coisas como é que chama isto? Das comunicações sociais modernas? Das redes sociais. Destas coisas assim, as pessoas são levadas a fazer aquilo que pensam que é o seu livre-arbítrio, mas não é. Eles estão sendo condicionados de alguma forma pelos tais os tais fazedores de Influenciadores. Exatamente. E é isso que Os delivers. Os influenciadores. É isso, quando a gente vai a umas eleições e depois de repente aparece não sei quantas pessoas a votar nos gatos e nos cães e não sei o quê, não sei o quê. É porque quê? Porque a comunicação social não fez outra coisa durante 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, se não falar naquilo. Eu devo confessar a minha culpa, porque houve algumas eleições na minha vida em que eu votei no Rato Mica. A sério. Pois, mas Culpa. isso aí tinhas tendências. Já tinhas tendências para o Minha culpa. Pois eu sei, mas isso aí tudo bem, não é? Epá, Era a tua opinião, não é? não é a minha opinião, é a minha opinião, mas é baseada numa realidade. Há muito mais gente a votar tendo em mente, eu quero que este tipo ou de ideologia, ou de visão, ou de assuntos estejam representados no Parlamento. Não. É pior do que isso. É muito pior. É muito pior. Bastante mais pior. Eu também É acho. muito mais grave do que isso. Eu, por exemplo, eu ganhei estas eleições. Foi talvez os últimos 10 anos ou 15 anos, foi talvez as únicas eleições que eu acabei que disse, ganhei estas eleições. Finalmente. Finalmente. Não podia ser de outra forma, ele é o António Costa. Ora, Não, exatamente. o Primeiro-Ministro anunciou hoje... Porquê? Porque eu tinha definido 2 objetivos para mim, pessoais, para estas eleições. E concretizaram-se os 2. Portanto, eu ganhei 100%. Só tive foi o azar. Quer dizer, mas
Depois há um reverso. Que eles ganham ainda mais do que tu. Não, depois houve um reverso sim. Mas, por exemplo, os 2 primeiros objetivos que eu tinha, normalmente eu quando vou para as eleições eu defino objetivos. 2 ou 3 objetivos. Desta vez eu tinha definido 2. Enfim, o terceiro era praticamente impossível de obter. Portanto, eu parto do princípio que ganhei as eleições a 100%. Porquê? Porque o primeiro era que o PS não tivesse maioria absoluta. Pronto, e esse foi logo atingido. Acertaste. E o segundo era que a direita coligada nunca pudesse formar governo. Portanto, o terceiro, obviamente, era que o partido onde eu normalmente voto que se mantivesse ou que subisse, e isso eu já sabia que era muito difícil porque face àquilo que tinha feito durante a legislatura, muito difícil seria de se manter. Mas pronto. Mas Não fugiu. quer dizer, não foi tão mau ainda como eu esperaria que pudesse ser. Mas de qualquer maneira, aquilo para mim que era verdadeiramente importante, eram esses 2 objetivos. Portanto, que o PS não tivesse maioria absoluta, porque eu sei pelos 60 anos de colega já de vida, o que é que significa o PS ter maiorias absolutas, ou o PSD, é a mesma coisa. Portanto, o que é que os 2 grandes partidos... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A única diferença no PS e no PSD... Sim, pronto. A única diferença entre o PS e o PSD é que o PS tem e mantém, dentro da estrutura, uma linha, enfim, de esquerda, que se pode chamar de esquerda, que são de facto pessoas ideologicamente à esquerda. Que no PSD normalmente não existe. Quer dizer, não existe, pronto. Não existe. Agora, em termos de poder objetivo, de governo da nação, as maiorias absolutas do PS ou do PSD são exatamente iguais. Aliás, e vê-se nos últimos 45 Os anos... resultados são diferentes. Não, desculpa. Se olhares para os resultados, ao fim de 45 anos de democracia, enfim, de democracia parlamentar, é assim que podemos dizer, de democracia parlamentar. Se olharmos para os últimos 45 anos de poder, em que o poder neste país e a administração deste país, o poder e a administração são coisas diferentes, muito diferentes, mas a administração deste país foi repartida entre PS, PSD e uns submarinos para o CDS, para o Portas, os submarinos portanto, se repararmos nisso, vemos que as maiorias absolutas desses partidos são a mesma coisa. Agora, é obviamente que a geringonça foi muito importante, porque disse às pessoas, ao fim de 45 anos, disse às pessoas: esperem lá, isto é possível. Há outro jeito, há outro caminho. Isto é possível. Há outro. E foi isso E por isso é que foi muito importante. Qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença entre os dois dos protagonistas dessa troika, do PS, do PC e do Bloco? Dessa troika. É uma troika, não é? É uma troika. Qual é a grande diferença? A diferença é que, enquanto o PC não quer, é a última coisa que quer, é chegar ao poder. Chegar ao poder efetivo, quer dizer, ir para o governo. E percebe que isso só lhe traz problemas, como trouxe. O Jerónimo devia estar contentíssimo nesta noite das eleições, porque perde votos, perde 116 votos, ou à volta disso, 120 ou 116, à volta disso. 1000 votos. Mas é uma gota d'água, porque aquilo que o PC fez em 4 anos com a Troika
Foi muito arriscado. Muito arriscado. Para um partido que tem estado, que tem estado a perder consecutivamente, sim. Desde 2012, à volta de 2000, tem estado a perder votos. E, portanto, o Bloco é diferente. Porque o Bloco, ao contrário do PSD, o que o Bloco quer é chegar ao governo. Exatamente. O Bloco quer estar no governo. É evidente. O Bloco quer fazer parte da solução do governo. Seja ela qual for. Mas o Bloco teve Seja ele, menos sim. votos. Hã? O Bloco também teve. Não, o Bloco perdeu 50 e tal mil votos. Mas aguentou-se. 50 e tal mil Por votos. enquanto. Por enquanto. 50 e tal mil votos. A questão Agora, portanto, essas são as duas grandes diferenças. Mas qualquer um dos partidos, e o Bloco para mim sente mais a perda de votos. Porquê? Sente mais porque o Bloco convenceu-se a determinada altura do processo, convenceu-se que a solução governativa agora passava por ele. A Catarina estava convencida disso. Não sei quem Não, mas convenceu-se, estava convencido disso. Pá, acredita? Porque visão do... não é visão do. Bom, Agora, para mim, qual é o. Agora só vou para acabar só para dizer. Qual é o mal disto tudo? O mal disto tudo é que chegam ao Parlamento, e que se calhar era inevitável que acontecesse, quer dizer, basta olhar para o resto da Europa, mas chegam ao Parlamento, de facto, forças muito complicadas. Aquele fascisoide, que eu nem repito o nome dele, que anda para aí um Palermo qualquer, que ainda por cima é do Benfica, esse fascisoide cego, quando diz que daqui a 8 anos é o partido mais é o partido mais votado, ele não está, as pessoas riem-se todas, mas ele não está a brincar. Pois não. E não está a brincar porque outro dia, foi ontem ou ontem, já não sei se foi aqui ou se foi no outro lado que disse. Há 10 anos atrás, salvo erro, há 10 anos atrás, na Alemanha, não estou a falar na Ucrânia ou nessas tretas, não, estou a falar na Alemanha, que é o dono disto, tudo. Na Alemanha, o partido da extrema-direita, que hoje acho que é o segundo mais votado, o partido de segunda-direita, há 10 anos tinha zero deputados eleitos. Neste momento tem 110 ou 118 deputados eleitos, passado 10 anos. Portanto, na Alemanha, que não são propriamente, que é malta, portanto, eu não me admira nada porque não me admira nada, porque se a gente olharmos para ali para a atenção, o Ricardo falou ali em algumas transferências, eu acho interessante porque algumas dessas referências foram logo na noite das eleições, mas ninguém diz, por exemplo, o PDR, que tinha 60 mil votos, passou para 9 mil, só aí foram 9 mil. Só aí foram logo Não é? 50 e tal mil Não, votos. 1000. É um terço. O PCTP, MRPP, que é uma coisa gira, Até passou de 59 mil para 34. 30 e tal mil. Portanto, Foi a saída E o próprio PNR. o próprio Os PNR, fascistas de o serviço próprio PNR ficaram a metade. ficam a metade. Portanto, o que é um facto é que essa gente chega, porra, o nome até, entram no Parlamento, a própria Iniciativa Liberal, que eu se calhar sou capaz de ter mais, enquanto pessoa de esquerda, sou capaz de ter mais receio desses gajos da Iniciativa Liberal, enquanto força política no Parlamento, do que o outro fascisoide, apesar de... porque a Iniciativa Liberal vai ser levada ao colo. E vai ser levada ao colo por tudo o que é comunicação social no país. Mas quem está a ser levado ao colo é o Chega, não é ele. Não é Sim, faz sangue. o Chega foi levado ao colo pelo Correio da Manhã. Sangue.
Mas outro, o André não veio do espaço. Sim, mas o E Chega. além de não vir do espaço, É do Benfica. não tem meio, Contas que isso e o que aqui não conta. não tem meios insignificantes. pois Ele não. gastou mais nas europeias, gastou meio milhão. Sim, está bem, mas isso é o grupo Meio Cofina, milhão. é o Cofina, Que está a pagar a campanha dele. E quanto é que ele gastou agora? é a Cofina Aqui, que. eu chamo-te a atenção para isto. Eu tenho é receio de quem é que o Balsemão vai apoiar. Porque são os Balsemões, O este país é que metem Chega tem uma receio. expressão nacional. Ele teve, pagou cartazes em todo o país. Sim. Porque o Correio da Manhã chega a todo o país. O Correio da Manhã chega a todo o país. pá. De onde é que vem isso? O Correio da Manhã chega a todo o país. Olha, eu posso dar um exemplo, um exemplo com a Espanha. Ontem aconteceu aquilo que todos nós ouvimos, que Mas ainda ninguém falou aqui, desculpa lá. Mas ainda só ninguém falou. dizer- É que eu não acabei. É que ainda ninguém falou aqui numa outra força política que é muito importante e que ninguém fala. Muito importante, que é o livro. Livre. livre. É importantíssimo. Que ninguém fala no livro. Qual Mas é, há- é daquele rapaz do Lado Cabal? é da Gaga. Sim, é esse. É esse. Não é da Gaga, é da Gaga. Da Gaga. Da Lady Gaga. Tem um azar do caraças que ela umas vezes é Gaga e outras vezes não é. Portanto, Mas estava aqui o a perceber. António, ele não gostava de ouvir. Mas Ele está no Facebook. Mas, Não, o- mas é que está mas o no António também só António, vivia já às somos vezes. Mas eu gostava de perceber isso. Ele às vezes também. Porque Eu ia para- o livro, para mim, o livro é uma Mas invenção. ali Não é o Não é. O livro é uma invenção. Não é. É uma invenção. É uma- E mais, e estou a dizê-lo para toda a gente ouvir, é uma invenção do PS. Não É uma invenção do PS, de maneira a meter o dedo no nariz ao Bloco de Esquerda. E conseguiu. E conseguiu. Mais Mas, uma dissensão. mas vão deixá-los cair. O livro é exatamente isso, quer dizer, uma dissensão do PS, né? Não. Não. Do Bloco. Do Bloco. Não teve Sim, sim, do Bloco. ele fazia parte da iniciativa Ele está com política. a adrenalina. Mas eu ia para dizer uma coisa. Fazia parte Eu ia, Do Miguel. sim, eu ia para dizer uma coisa que era o seguinte, que era um exemplo que se passou ontem comigo acerca da questão de Espanha, que tem a ver com esta conversa que nós estamos tendo aqui. Lá em Espanha deu-se aquela brincadeira toda que se deu agora com a condenação daqueles homens e mulheres, e aquilo é um absurdo total. E então eu perguntei ao meu, e aquilo lá em Barcelona tem andado a coisa quente, né? Tem havido lá manifestações, tem havido lá pancadaria e tal. E eu ontem falei com o meu filho e uma das coisas que eu disse para ele é que a Espanha atual está a parecer-se cada vez mais com a Espanha do Franco nos seus bons tempos, né? E o meu filho deu uma resposta muito telegráfica que eu achei graça. Ele disse-me assim: pai, a Espanha não está a parecer. Continua. Continuo, foi exatamente a palavra que ele utilizou. Foi exatamente essa. A Espanha continua a ser franquista. E é verdade, aquilo lá na Espanha acontece. E o que é que quer dizer com isto? As coisas estão enrustidas dentro de nós é que não nos apercebemos disso. Mas elas existem, elas estão vivas, podem estar adormecidas, podem, mas estão vivas. E estes partidozinhos todos que estão aqui a surgir, e esta gente toda, as orientações são as mesmas, uns são dissensões ou não, ou outros são raivas. A gente vê o caso do Santana Lopes, que queria às pressas um partido a pensar que ia conseguir chegar lá longe e não conseguiu chegar a lado nenhum, mas não deixa de fazer divisão. Portanto, quer dizer, mas a base é a mesma, continua igualzinha, a base do PSD, seja no PSD, seja no Aliança, seja não sei onde,
aquilo continua a ser a mesma coisa. Não é? E as divisões, a gente nos Estados Unidos, a gente vê, tem dois, democratas por um lado e republicanos por outro. Não é? E no meio daquilo tudo, ou por dentro daquelas duas vertentes, há milhões de coisas, milhões delas, espalhadas lá dentro, não é? Mas, quer dizer, que são as tais bases que eu estou aqui a falar. Só que depois aparecem uns com cara de republicanos e outros com cara de democratas, mas, quer dizer, a base está lá. São divergênciazinhas ou não, existem. E a gente está a caminhar para um bipartidário. Aliás, estivemos muito próximos. Estamos a caminhar. Eu acho que é o contrário. É o contrário, exatamente. Não, Olha, esta espera separação lá, não é. já toda a gente falou, infelizmente não conseguimos. Não, eu já te mandei. Mas eu não consigo ir ao. Eu estou entupido. Não No consigo. mail? Sim, não consigo ir ao mail. Tenho 160 megabytes e isto. Não. Não chega lá. Há aqui qualquer problema com a internet. Então pronto, não consegues plantar isso aí? Não. Tu consegues dar-me isso numa pena ou uma coisa assim? Consigo. Então. Mas aqui, não consegues aqui? Epá, não, Posso pôr nesta pele? Nesta pele? Uma qualquer. Eu queria fazer uma pergunta também. Sim. Eu não me recordo. O PCP alguma vez concorreu sozinho? Ou Sim. foi sempre CDU? Não, mas há muitos anos que A CDU, eu julgo que é CDU aí Aí, desde. 20 anos? Talvez aí há 20 anos. Até e o Mais. O CDU é juntamente com os verdes. E quantos verdes há neste país? 17. Já uma vez concorreram sozinhos? Não. Nunca se puseram votos. Não. Isso é também uma É evidente. maneira do PC. Aliás, o PC ter duas vozes, não? O PC criou os verdes na altura em que os verdes. O PC criou o PEV, os verdes, na altura em que os verdes começaram a ter uma projeção muito grande na Europa, nomeadamente na Alemanha. E o PC aproveita isso para. E eles nunca foram a votos, não se sabe quantos são. E depois, por outra Mas razão. tem duas dos grupos parlamentares. E acaba Não, acaba tem tendo dois grupos parlamentares. um papel absolutamente subalterno. Precisamente. Porque Daí ser conhecido como o Partido Melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. tu tens a maneira de ser hortigranjeiro. Eu fiz aqui uma pequena. Posso falar? Podes? Fiz aqui uma pequena. E que é o que a Cristo queria. Juntei uma série de números aqui. Que é fazer uma aliança com o PSD agora, antes das eleições. Se calhar. Né? E depois. Nós é que contribuímos para isto. Não sei o que, não sabia quantos eram. Eu sei que eu acho é o seguinte. Também não Quando a mim, eu estou plenamente de acordo com aquilo que o Costa falou, porque o PS andou numa luta ao longo destes 4 anos, tentando a famosa maioria absoluta. E essa maioria absoluta foi travada. Como é que isto se maximiza? Não sei. Foi sendo travada ao longo do tempo pelo PC, Sim. Bloco, Não etc. vais naqueles seus pontinhos, lá em cima. E agora a luta vai ser outra. Não. Que é lá dentro do próprio Fica PS. assim. É que se calhar. Ou no dia seguinte eles estavam prontos para apontar as espingardas ao rio, tirar o rio para fora. Né? Vai fora. Será aqui? Aí, talvez. Não vai? Ampliou. Bem, ampliou. Acho que ele não consegue. Acho que ele não consegue. Ele tem que ir a. Tem que ir a Congresso Sim. E sai. e acho que ele não consegue ganhar no próximo Também Congresso. parece que não. O Rio. Eu acho que se vê aqui, vê-se mal, mas pronto. Eu fiz um pequeno exercício. Mas não sei. Um pequeno exercício relativamente à distribuição dos votos. Só estou a analisar as votações de 2019. Eu vou para ali que eu Já para ver. Isto é um pouquinho. As outras- Bem, Em 2019 isto tem a ver. Tens que comentar isso, que a gente não vê Mas não hoje. consigo fazer mais. Posso aumentar um Não é bocadinho? agora mesmo mais? Pode aumentar. Isso
assim Assim não dá, se vê. assim dá. Vemos as terras. Imagina, vê-se. Não, então não comenta. Porto, Lisboa, vê-se. Vou mostrar porque depois não se vê ali. Isto não consigo mexer. Isto tem a ver com um tema que existe, que é a base do nosso sistema eleitoral é uma estrutura geográfica de distribuição e classificação dos votos que não existem, portanto, é utilizado os distritos, que é uma coisa do tempo da outra senhora, que não é utilizado em mais nenhuma aspecto estatístico que nós conhecemos. Não existe. Os distritos já nem os Governadores civis. os governadores civis já não existem sequer. Portanto, é uma estrutura que não tem sentido. Mas não se faz assim nos outros países. Não. Os organismos eleitorais estão adequados às divisões estatísticas que são utilizados para dados socioeconómicos, culturais. Tá bem, mas não é isso que ela está a perguntar e eu também estou a ficar baralhado. Mas assim não é muito Quer dizer, melhor. Dividido. os países estão divididos por zonas. A zona do Ruhr, na Alemanha, é uma Sim, zona é uma zona geográfica. do Ruhr e depois tem as votações na zona do Ruhr. É outro sistema, que é o sistema federal, mas está adequado. Sim, está E aqui bem. não, estes distritos não correspondem a nada. Não há informação estatística. Correspondem ao Não território. Correspondem ao território, mas não correspondem a nada noutras variáveis. Portanto, não podemos fazer ligações entre as votações. Deixa-me acabar. Portanto, entre as votações que são feitas e a realidade socioeconómica. Tu não pode. Porra, está tudo feito por distrito. Não está, não. É isso é que tem danos. É isso é que eu estou a dizer. Então, as votações estão feitas por distritos. Então, As votações estão classificadas por distritos. estão a E enganar. isto condiciona a própria realidade política. Então, mas os centros também não é por distritos. Os censos não. Os censos têm unidades, não são por distritos. Os distritos é uma unidade geográfica que não é utilizada em nada. Há os NUTS 1, os NUTS 2 e os NUTS 3. Sim. Os NUTS 1 são as freguesias ou os municípios, ou o que é. Os NUTS 2 são agregações Que nós não temos. que não existem. Sim. E depois os NUTS Que seriam as regiões. as regiões. E pronto, e não existe. O distrito não existe. Não corresponde a nenhum NUTS. São núcleos de... Não sei. São umas regiões, vá. Isto são as regiões que existiam no tempo da outra senhora. Os distritos. Era a base de servir de planeamento. Epá, É a e capital, há uma e nunca capital cons- distrito. E nunca conseguimos, São Pois não, e nunca se conseguiu... nunca se conseguiu chegar a consenso em relação a outra Isto divisão. tem a ver com Nenhuma. as Mas zonas nunca de se discutiu também. Discutiu, estamos Tem a fartos de ver com a discutir. descentralização. Pois, mas isso é que já... A regionalização. Mas pronto, eu fiz um exemplo. Fiz aqui Nunca se concordou com uma o pequena outro. agregação. É pretendido. Sim, Uma pequena agregação. a guerra lá. Posso? Tem de ser mais fixo. Uma pequena agregação que considerei dois tipos de distritos. Pronto. Os distritos desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Basicamente, os subdesenvolvidos são os do interior. E são, aos subdesenvolvidos, acrescento a Madeira e os Açores. A Madeira. Oi. Lá está. E os Açores. Mas porque é que tu acrescentas a Madeira aos subdesenvolvidos? Por causa do desenvolvimento, isto é uma classificação que é... Pode, Já não, pode. já não. Por acaso, Não pode. mas não interessa, não interessa. É que Se é uma- formos ver em termos de... Depois isto tem consequências. Ultrapassou os Açores. Sim, E já está. Está bem, mas... Há muita... Ah, Em certos aspectos. agora, há relativo recente, há 10 anos, ok, é que passou a ser igual ao continente. No continente. Mas não interessa. O que acontece é que, se nós formos ver quais são os votos para tu teres um mandato, o máximo de votos que tu tens por cada uma destas agregações, cada um destes distritos, tem a ver o número de votos a dividir pelos mandatos. O máximo número de votos, portanto, qual é aquele que é cada partido, o que é exigido? O máximo número de votos para ter um mandato. No Porto, por exemplo, são 32 mil votos. E o mínimo número de votos que é preciso para eleger no mesmo local um partido. Portanto, consoante os partidos assim têm, de acordo com o método D'Hondt, o que é que isto dá? Dá que há aqui, todos os que estão ali, a discrepância, o que eu chamo de discrepância, é a relação entre o mínimo e o máximo. Qual é a situação
real em que um partido consegue, para eleger um deputado, precisa de 19 mil votos no mínimo, digamos. E no mesmo local, há outros partidos que conseguem precisam de 32 mil votos para eleger um deputado. É o sistema que os americanos têm. Não é o sistema, é o sistema bom. Mas isto tem a ver. Portanto, se nós formos ver as discrepâncias nos países, na Guarda, no Castelo Branco, são números muito mais elevados. Isto é, como há muito menos gente, o total dos votos nós temos 3.400 nos desenvolvidos, 3.400.000 votos associados às zonas que eu considero desenvolvidas e 800 mil Nos subdesenvolvidos. E, portanto, há uma diferença de 51 mandatos para 175. Portanto, porque isto está rateado pela população, como é óbvio. Depois tem ali uma indicação que é a população real em 2018, mas lá foi isto. Porto Alegre são 2 deputados. Isto é onde é que é? E não fui votar. O quê? Já está destruído. Para além de me estar a partir a cabeça. Está destruído. Já me está a destruir. O quê? Está aí de lado. É pá, manda isso fora. Claro, vá. Pá, às vezes a gente não é jeitoso, mas finge. Olha para os números que este gajo Queres ver a ousadia ficar mal? Estava à espera que fizesse assim, clique, não sei. Ai, só o tesoureiro é que me partia a cabeça com este número desta hora. Espera aí, eu... Ai, agora. Isto não se vê. Os votos que não elegeram deputados. Os votos que não elegeram, os tais votos que se perderam. Não é que se perderam, é que foram votados em partidos naquele sítio. Há 41 mil votos Sim. que foram aplicados em partidos que depois não deu Não deu em nada. Não deu nada, porque eles não elegeram nenhum deputado naquele sítio. Pois. O que Está acontece... bem, mas isto também não é só o eleger deputados. É a grande fronteira, não é? Porque a partir de eleger deputados começam a ter subsídios de forma diferente. interessa. Isto não é Mas já problema. têm subsídios. Não é isso. O que eu estou a dizer é A que partir a de relação, 30 mil, não é? a relação entre as regiões subdesenvolvidas e as desenvolvidas, não é? O que acontece é que há, proporcionalmente, nas regiões muito subdesenvolvidas, que representam quase 300 mil votos, quando nos outros são 400 mil. E, portanto, há muito maior perda de votos, de utilização de votos, Sim. digamos assim, entre aspas, Sim. nas regiões subdesenvolvidas Pois. do que nas Que é o que é um dos argumentos para o pessoal das eleições com círculos e um círculo nacional. Não. A minha tese é outra, é que devia ser a regionalização a servir de base a estes Votos. esta organização eleitoral, digamos Pois, assim. pois. Porque o que é que eu fazia? Fazia que esta distribuição fosse outra. Não é? Porque nós temos, basicamente, as regiões desenvolvidas estão na praia. Excetuando os Açores e a Madeira. Mas pronto, basicamente são todos os distritos que estão na praia. São aqueles que elegem muito mais gente. Tem mais gente também. Por enquanto, E tem mais até vir o tsunami. É que eu ainda não percebi essa história da regionalização. Eu nunca consegui perceber A regionalização tem a essa ver com história da uma regionalização. homogeneidade do território. É assim, isto não corresponde a nada, estes distritos não correspondem Não. a nada. Não, corresponde é evidente, tem uma delimitação. Nós arrumamos, dona Tem Fábio. uma delimitação geográfica. Isto tem uma delimitação geográfica, corresponde a isso, mas em termos de organização da economia, não tem unidade. Um geógrafo Sim. não tem a tal unidade que permitiria, de certa forma, amenizar estas grandes discrepâncias que existem entre o interior e o litoral.
Eu não sei, olha, também já estou com uma Mais. coisa. Eu nunca entendi essa Continua. história da regionalização. Espera lá, já vamos falar nisso, deixa lá o homem acabar. Portanto, estes aqui têm importantes. É falta de. E portanto aqui vemos a percentagem de votos sobre 100 deputados. Percentagem dos votos 100 deputados por cada um dos coisas. E nós vemos que nas regiões subdesenvolvidas, Beja, Castelo Branco, Madeira, Porto Alegre são 50% das votações, dos votos. Não foram para nenhum partido. Não deram resultado a um Só dos deputado. deputados. Não deram a um deputado. Ok. 50% dos votos em Porto Alegre não corresponderam. Mas 50% dos votos em Porto Alegre são o quê? Quantos votos? São 50%. Mas é que lá está. São São 27, 50% daquelas pessoas 27 mil. que não são representadas. Daquelas pessoas que foram votar. Das que foram votadas. Mas pronto, há estas. Mas como é que tu conseguias Em resolver comparação. isso? É Como como é que- uma reestruturação Mas da porquê? distribuição eleitoral. Mas porquê? Porque acho que é. Então aqueles passavam a ter mais Acho que deputados, sim. então tinham um peso exagerado. Não era exagerado. Não, é que estou a Se dizer não- é que, por exemplo, Lisboa, só 4% dos votos. Mas é que não 4% dos votos é capaz de é que não ser foram aproveitados. 75 mil vezes mais do que em Porto Alegre. Não interessa. Por 4% dos votos em O que Lisboa. acontece é que É- isto gera que o sistema político Muito em mais si mesmo, gente. o sistema político em si mesmo nas regiões Sim, do interior subdesenvolvidas sim, tende a acentuar-se. sim. Isto é vida. Finalmente, para não vos chatear mais, Epá, isso eu acho que se tu te Se nós esforçares formos consegues ver- chatear mais. se não formos, Sobretudo aqui o Freitas. se formos ver aqui a questão dos recenseados, temos os votantes, os brancos e os nulos. O que é que acontece? A percentagem da abstenção é proporcionalmente mais elevada, digamos assim, nas regiões subdesenvolvidas. Eu fiz aqui uma relação à volta dos 50%. Só em Faro, nas regiões desenvolvidas, só em Faro é que supera os 50% A abstenção? a abstenção. Enquanto que nos subdesenvolvidos nós temos os Açores, Bragança, Madeira, Vila Real. São, portanto, Andam as todos zonas na base mais dos- degradadas e mais isoladas que geram maior abstenção. Já no que respeita aos brancos, aos votos brancos, à percentagem de votos brancos nos votantes, portanto, a percentagem porque são votantes, não é? Os brancos Claro. dirigem-se ao... a situação é um bocado diferente e nas regiões desenvolvidas, portanto, quer dizer que os brancos são, como é que é dizer? Intencionais. Intencionais Votos e de protesto. conscientes. Sim. São conscientes. Os votos brancos Protesto. são votos Exatamente. conscientes de protesto, por exemplo. Protesto. Essa é a questão que eu gostava de vos ouvir. E ainda há outra, que é Eu- a situação dos nulos. Sim, Já para acabar isto, não. sim, sim. Nos nulos, a situação é ao contrário. Nos nulos, o que se verifica, que é a maior porcentagem, se verificam nas zonas desenvolvidas, o que dará a entender Que é intencional, ainda mais intencional. Não, que não é intencional, que é possivelmente por deficiência de conhecimento, Pois. por Mas isso passa-se mais nas regiões desenvolvidas, subdesenvolvido. subdesenvolvidas. Os nulos. Isso não é possível. Eu Mas gostava. Porque as pessoas que se escrevem em dois sítios, Pois. ou escrevem lá uma coisa qualquer aí, enfim, não sei. Com uma Ou lista acertam na Com uma cruz. lista deste E tamanho. dizem o que é que acham. difícil. Eu vou-te difícil. dizer. E quero este. Eu vou-te dizer o que é que eu acho disso. Também lá escreve. Escreves. Eu gostava de vos fazer uma pergunta. Sim. Eu gostava de vos fazer uma pergunta. Isto, pronto, isto servia para dar algumas ferramentas às pessoas para pensarem. Falou-se muito, nos comentadores e tal, do voto de protesto poder estar a deslocar-se da esquerda, portanto, PC e Bloco, para estas coisas novas, Chega e por aí fora. Para a direita.
para a extrema-direita, não é? E porquê é que eles dizem isto? Porque se tem estado a observar esse fenómeno em França, em Espanha e por aí fora. Não é? O que é que vocês acham? Aquela malta que está... A questão dos millennials, que é o tema que se está a verificar e que se vai verificar, se calhar, um bocado mais. Eu acho que isso está contra. Deixa-me acabar. Está contra. Desculpa lá, não entendi. Isso tem a ver com os millennials e tem a ver com a população que está a entrar no. Os millennials têm 19 anos. Já vão. Pronto. Já vão. Isto. Passaram a votar. Passaram a votar. Mas isto é muito mais vasto. Mas Deixa-me os acabar. millennials nunca A questão votaram dos no PC. millennials e da alteração de aparecer a tal parte, aquela parte azul que tu não explicas que é o resto. Não é? Tem a ver com a. Exatamente. Que é. E é também com os nulos e os brancos. Claro, mas é essa parte que está por catalogar, digamos assim, é a característica dos millennials. É malta que já apareceu com a internet, com, por exemplo, a cena dos partidos do LIVRE, que tem uma mecânica interna diferente dos partidos tradicionais. Mas que ele aprendeu e foi explícito, portanto, explicou. Sim. Ele aprendeu isso quando foi deputado na Comissão Europeia. Claro. Porque ele observou que os novos partidos, que vão dos ecologistas a partidos de extrema-esquerda na Europa, fazem essa prática partilhada. Exatamente, de online, tudo, não sei o quê. exatamente. Ou seja, É o tema dele. exatamente. Ou seja, são uma nova forma de entender a esquerda. Entender a esquerda. Isto que o Ricardo, Que me faz. isto que o Ricardo está a dizer, e é verdade que eu ouvi na noite eleitoral os mesmos de sempre, alguns comentadores na televisão a fazerem este tipo de Correlação. correlação. Isto não é mais do que uma provocação. É uma À classe provocação. operária. É uma provocação, nitidamente. Mas é uma provocação habitual. E é contraditória. Mas é uma provocação contraditória porquê? Porque quando diz, não, se calhar estes gajos fascisantes, estes partidos fascisantes, ou fascisoides, dos Chegas e dos outros, são votantes que vêm das franjas do PC não sei o quê, e por isso é que se faz aquelas referências aos votos no Alentejo, não sei o quê. Tudo isso são referências subliminares e provocatórias, mas estão-se a esquecer de uma coisa, é que já não há operários. Quem vota no PC neste momento já não são Não operários. trabalhadores rurais. Já não há operários. Trabalhadores rurais não Portanto, como já não há operários, é que essa ideia de que em França eram os gajos da Renault e da Peugeot, os operários da Renault e da Peugeot, é que depois foram votar na Le Pen. Também já não é verdadeira, porque já não há operários em França. Não? Não, já não há. E na Alemanha cada vez há menos. Na Alemanha cada vez há menos. Tu vai perguntar lá, vais ver ali as auto-Europas lá do sítio, não ter sido Na Alta Europa já não há PC. Só são blocos operários. Não, só são blocos de esquerda e PS. Eu pergunto uma coisa. Não há PC. Nos outros países, por exemplo, França, também existe assim 30, 40 partidos. Ou mais ainda. Essa mais gente? Sim. Aquilo é Partidos à pasada. Pois é que eles aparecem. Isto é tudo uma. Eu interpreto isto desta maneira. Estamos ainda no marketing. Isto é tudo marketing. Ou seja, ainda estamos naquela fase do one-to-one. Portanto, isto é iogurte light, 0, com pedaços, sem pedaços, com tampa, com o melhor desenho, com o não sei o quê. Portanto, todos estes partidos para mim é tudo mais. Não, nós estamos numa fase de transição. Nós neste momento estamos exatamente numa fase de transição e foi aquilo que nós há bocado aqui falámos e dissemos. É que estamos a falar de uma fase em que o sistema durante 40 e tal anos viveu assente no arco da governação em dois partidos.
É dois partidos, pá, que se foram E meio, revisando, 2,5, que vá. se foram, 2,5, que se foram revisando a pouco e pouco e foram dividindo o aparelho do país entre eles. Foram dividindo nitidamente. E agora estamos aí para uma nova situação. O que essa nova situação irá dar é que é uma incógnita. Porque. Se fica assim subdividido mais, depois começa-se a juntar. Porque eu pessoalmente estou convencido que a situação a médio e longo prazo, a situação se irá manter no bipartidarismo. Tchau, até amanhã. Cumprimento ao senhor. Se irá manter novamente. Pode não ser no PS, ou pode não ser no PSD, pode ter outros nomes, mas inevitavelmente, se calhar a médio e longo prazo, iremos cair novamente no bipartidarismo. Aliás, vê-se a Inglaterra, que tinham os Tories e os trabalhistas, depois começaram a aparecer mais uma, duas forças, os liberais, depois os outros, mas que neste momento já estão a regredir novamente nas novas projeções, já estão a voltar novamente à antiga solução bipartidária. Portanto, eu discordo aqui totalmente aqui do que diz o Reinaldo na questão do marketing. Porque o que importa nisto tudo é o marketing. Quem manda nisto tudo é o marketing. Eu não me esqueço, e nunca mais me hei de esquecer, nunca mais me hei de esquecer de que o Rangel, o homem que fez a TSF e que fez a SIC e não sei o quê, o Rangel dizer, e disse, não foi para o mundo ouvir, disse que ele é que escolhia quem era o Presidente da República. Portanto, e de facto, as forças do marketing têm muito poder, têm todo o poder para definir, para decidir quem é que querem pôr lá. Precisamente por isso é que tu não discordas de mim, tu estás de acordo totalmente. Nós no secundário já não temos disciplinas nenhumas de política, para não temos. Agora há. Introdução à política. Agora Já. Não, acho eu. Já, Salomão. No secundário. Não sei. Há que começar Organização novamente. política e administrativa. Não faço ouvi dizer ideia. isso outro dia. Mas eu acho que é necessário. Está... Em que construção que tiver, dominado pelos donos Sim, deste sim, claro. Eu Eu acho que era... Eu lembro Mas de dar... consegues pôr isto também a funcionar? Eu acho que está na altura de começar a informar. Posso pôr essa? Esta também é aquela que está a considerar. Mas é o teu computador. E nota-se nunca. Não, mas por exemplo, não tenho a ver. Não é preciso. Os resultados não vêm. Nota-se um resultado totalmente diferente da mesa dos mais novos. Sim, normalmente os mais bons são do contra, não é? São, outras coisas. Mas já fomos contra Escolhem outras coisas. os nossos pais, é assim. E depois acontece outra coisa no Alentejo. O Alentejo só agora vi com este mapa, só teve o Alentejo o país todo. A ser do Sul só ganham em 2 sítios. O Conselho de Avisos e o Conselho de Mora. Eu vi isto de Porto Alegre e mora encostado do Distrito de Évora. São os únicos que estão ganhando. E, no entanto, tem câmaras, aí por acaso as câmaras são da CDU. Mas eu vou fora da câmara da CDU. Deve ter, e até digo uma coisa, se houver novas eleições agora quando vem, ainda ganha por mais.